pregando. Você que está nos visitando, a igreja já sabe, mas nós estamos já há algum tempo, toda vez que eu estou pregando aqui, nós estamos pregando no livro de Atos, para a igreja. Então hoje nós estamos no capítulo 5, e já trabalhamos no capítulo 5 pela manhã, vamos continuar à noite. Então, nós vamos ler agora, de manhã já lemos 12 a 16, né? Agora nós vamos ler de 17 em diante. Então diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros dos partidos dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por que cheios de inveja? Porque o trabalho dos apóstolos, a igreja cristã estava prosperando. Gente de todo lugar vinham e se juntavam a eles. E eles estavam operando sinais e maravilhas no meio do povo. Então, eles eram indoutos, eles não tinham, eram as pessoas simples. E aqueles líderes judeus, então, como é que nós, pessoas cheias de conhecimento, cheias de cultura, não estamos atraindo ninguém? E esses homens simples estão atraindo tanta gente. Então, cheios de inveja, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, e como havia sido instruído, começaram a ensinar. Quando chegaram o sumo sacerdote e seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: olha, encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos a porta não havia mais ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos saduceus ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores fizeram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, e sem uso de força, pois temia que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, sentaram-se no sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Que eles dizem: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vamos repetir essa última frase? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua palavra, pura, santa, poderosa. Ó Deus, fala-nos agora por essa palavra. Capacita-me, Senhor, ilumina a minha mente, o meu coração, a minha vida, para que essa mensagem seja não segundo o meu entendimento, não segundo a minha vontade, mas ministrada segundo o Teu querer. Fala-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, essa palavra de Atos 5, começa com aquele episódio estranhíssimo na Bíblia, não é? Em que Ananias e Safira foram disciplinados, não é? De forma forte, pelo fato de terem pecado contra o Senhor, contra a igreja, contra o Espírito Santo. E eles ali então, eles foram disciplinados. E aí, o que aconteceu? Depois desse episódio, a igreja continuava crescendo. Os apóstolos pregavam a palavra, ministravam a palavra, eles faziam sinais e maravilhas, quando diz aqui o texto, e o povo vinha chegando, e a igreja crescendo. E a presença de Deus na vida daqueles homens era tão forte, que algumas pessoas se contentavam até em que apenas quando o Pedro passava assim,
a simples sombra dele passando por eles. Diz o texto anterior ao que nós lemos. E então, o Sinédrio, o sumo sacerdote e os companheiros do partido dos saduceus ficaram com inveja e mandaram prendê-los, colocaram na prisão e botaram lá uma prisão bem forte. A primeira vez que eles são libertos sobrenaturalmente, vai acontecer outra vez, pelo menos na outra vez, no capítulo 12. Mas aqui, o anjo do Senhor os liberta. E quando eles foram mandar os guardas ir lá na prisão trazer os apóstolos para serem interrogados pelo Sinédrio, ficaram surpresos, porque chegaram lá, tudo arrumadinho, a prisão trancada, mas não tinha ninguém lá dentro. E quando eles acordaram, quando eles deram conta, os apóstolos estavam lá no pátio do templo, pregando o Evangelho, testemunhando de Jesus. Eles então chamam esses homens de volta e dizem: olha, vamos parar com isso, nós não falamos para vocês pararem com esse negócio de pregar esse Jesus. E aí aqueles homens ousadamente diante deles falaram: olha, o importante não é obedecer aos homens, mas o importante é obedecer a Deus. Nós estamos pregando nesse texto, mas com o foco hoje em dia dos pais, aplicando essas verdades aos pais. De manhã, nós começamos dizendo assim, o primeiro tópico da sermão, o sermão é a continuação da manhã, nós falamos sobre o que esses apóstolos, eles tinham uma convicção tremenda de que eles tinham que cumprir uma missão. Eles tinham uma missão dada por Deus de testemunhar do Evangelho, de ser instrumentos de Deus. Eles tinham uma missão. E aqui a aplicação que eu faço é: Deus ser pai é uma missão. Então, para os que não são pais, vão aplicar essa palavra no sentido da sua missão como crente. Para você que é pai, é mais uma missão, que além de dar testemunho de Cristo, você tem uma missão de pai. Ser pai é uma missão, é uma nobre missão. A vida de um pai faz muita diferença na vida de um filho. Eu não vou repetir o que eu já falei de manhã, mas eu só queria destacar algumas coisas, no sentido de que quando esses homens eram usados para fazer sinais e maravilhas, as pessoas doentes eram curadas e pessoas aflitas eram aliviadas. Eles tinham ali sinais e maravilhas operados. Eles eram bênção de Deus na vida das pessoas. E um pai está nesse mundo para ser bênção de Deus na vida dos seus filhos. Um pai está nesse mundo para que ele seja usado, seja um presente de Deus na vida dos filhos, como esses apóstolos eram um presente de Deus na vida daquela sociedade. As pessoas eram curadas sobrenaturalmente, era uma cura de Deus através dele. Muitas das coisas que Deus quer fazer na vida dos seus filhos, vai fazer através de você. Você vai ser um instrumento. Você que vai ser um instrumento de bênção na vida dos seus filhos, como esses apóstolos eram na vida daquela sociedade. Falei também hoje de manhã sobre o pai tem uma missão, e dentro da missão do pai inclui a disciplina, e qual os apóstolos não abandonaram a disciplina na igreja. Quando Ananias e Safira fizeram aquele ato, aquele pecado terrível, eles foram disciplinados. E quando a disciplina é em amor, quando o pai disciplina em amor, ele dá segurança à família. Por que as pessoas começaram a agregar? Porque a disciplina deu segurança. Eles se sentiram num lugar seguro. Eles se sentiram num lugar que ninguém fazia o que queria, que a coisa não era de qualquer maneira, mas que havia seriedade. Disciplina em amor dá segurança a uma família. E aí nisso os pais temos que copiar os apóstolos, imitá-los. Também falou hoje de manhã que eles eram agregadores. Diz o texto que vinha gente de todo lugar, todas as circunvizinhanças de Jerusalém, vinha gente ali e se agregava a ele. O pai é a principal peça para a agregação de uma família.
Tem pai que, quando enfrenta uma adversidade, logo contribui para a desagregação da família. Tem pai que, quando enfrenta uma aflição, começa a desagregar a família. Esses apóstolos não, debaixo da perseguição, debaixo da oposição, eles mesmo assim aproveitaram a adversidade para agregar muito mais ainda a sua família, a igreja. Nós temos que aprender isso com ele, na igreja e na família. Na igreja e na família. Então, são os destaques da manhã. Agora eu quero continuar à noite. Pais cheios da presença de Deus, um instrumento de cura e libertação numa sociedade doente e opressora. Nós vivemos numa sociedade contaminada e contaminadora. Nós vivemos numa sociedade doente. Nós vivemos numa sociedade repleta de doenças. E o texto bíblico aqui, com os apóstolos, nos versículos 15 e 16, um pouco anterior do que eu li, de modo que o povo levava os doentes às ruas e colocavam camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes, olha bem, e os que eram atormentados por demônios. E todos eram curados e libertos. Interessante. Então, eles eram instrumentos usados por Deus para a cura, para a libertação. Um pai, presta bem atenção, um pai precisa ser um instrumento de cura e libertação na sua família. E aí, quando eu falo do pai, eu estou falando para você e para mim. Eu sou pai, mas você que não é pai, eu vou dizer para você que um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, como esses apóstolos, serão instrumentos de cura e libertação onde quer que esteja. Estou focando nos pais, mas essa palavra é para todos, porque hoje é o dia dos pais. E ali, esses pais, o que acontece? O que acontece? A presença de Deus na vida deles era tão forte a presença de Deus, que as pessoas eram abençoadas até pela sombra de Pedro. Por que isso? Por causa da presença muito forte de Deus na vida dele. Aí eu quero chamar a tua atenção, olha para mim. Se a presença de Deus for forte na tua vida, se você deixar a presença de Deus encher a sua vida, talvez não vai ser a sua sombra, mas um abraço seu vai fazer muita diferença. Um olhar seu para o seu filho, ou para as pessoas, um abraço do filho, um abraço das pessoas, uma palavra cheia da presença de Deus, um olhar, um sorriso, vai fazer muita diferença. Por quê? Porque cheio da presença de Deus. Aqui é um bom momento, presta atenção, olha para mim. Olha para mim. Tem gente que não está me obedecendo, olha para mim. Aqui é um bom momento para você, como pai, pensar se você tem sido um instrumento de cura e libertação, ou você tem sido um opressor da sua família, ou você oprime a sua família. Um crente precisa ser um instrumento de cura e libertação. Como esses apóstolos eram usados, nossos filhos e cônjuges nós estamos em contato com essa sociedade. E hoje, agora, o que está acontecendo no mundo? Qual que está assustando todo mundo hoje? Um vírus chamado ebola. E eu quero, inclusive, pedir para vocês orarem pelos nossos missionários. O pastor João Marcos mandou uma mensagem ontem pedindo que nós oremos pelos missionários que estão lá próximos à terra de Israel e também os missionários que estão na África. Nós temos muitos missionários na África,
orar por esses homens, mas estão sujeitos. Mas não é só esse vírus biológico, existe um vírus moral, um vírus social, um vírus espiritual, que se espalha na nossa sociedade. É uma sociedade doente e adoecedora. Para que existe isso? Né? Ela adoece. E numa sociedade assim, o que é muito importante na vida de uma família? É que essa família seja uma família equilibrada para mantê-la saudável. Nenhuma família vai ser saudável se ela não for uma família equilibrada. Quando é que o pai começa a fazer com que a sua família seja desequilibrada? Quando o próprio pai começa a adoecer. Quando essa sociedade adoece o pai. Quando um filho é adoecido pelos males da nossa sociedade, é um estrago na família. Mas quando é o pai que é adoecido pelos males da nossa sociedade, o estrago é tremendamente maior. Então, eles aqui eram um instrumento de cura e libertação. Pai, meu irmão que está me ouvindo, você tem que ser um instrumento de cura e libertação. Jovem, meu irmão, minha irmã, todos nós aqui, nós, onde quer que nós estejamos, nós temos que ser instrumento de cura. Essa sociedade, por exemplo, tem um vírus terrível nessa sociedade que corrói, que é o vírus da corrupção. E às vezes a gente critica o governo, critica os políticos, mas toda oportunidade que a gente tem, a gente também comete um atozinho lá de corrupção. É uma doença. Então, quando um pai se torna alguém, quando um pai se deixa corromper, esse pai vai contribuir para que a sua família adoeça. Então, o pai é fundamental que eles tenham saúde para que ele possa manter o equilíbrio da família. Está mais do que provado que quando o pai tem um caráter saudável, com raras exceções, aqueles filhos acabam também tendo um caráter saudável, com raras exceções. O pai equilibrado, o pai saudável, o pai com caráter saudável, ele tem uma influência muito grande na formação do caráter dos filhos. Então esses homens aqui, eles viviam numa sociedade, um monte de gente doente chegava, mas ao invés de eles serem contaminados com essas doenças, eles eram usados por Deus para curar essas doenças. Quando os endemoniados vinham, ao invés desses pais ficarem oprimidos e atormentados pelo inimigo, esses homens, eles repreendiam e libertavam as pessoas. Eles nem se tornavam oprimidos e ainda eram instrumento de libertação dos que estavam cativos. A sociedade precisa de pais assim. A sociedade precisa de homens assim. A sociedade precisa de crentes assim. O pai precisa ser um instrumento de libertação dos filhos, não oprimir os filhos. Se você não for um pai saudável, em vez de libertar seus filhos, você vai oprimi-los mais ainda. O primeiro passo para ser um pai, que é um instrumento de cura e libertação, não tem jeito, não tem outro. Tem que ser um pai cheio do Espírito Santo, como era nesse tempo. Cheio do Espírito Santo. O livro de Atos, irmãos, é a ação do Espírito Santo. O livro de Atos, para a maioria dos teólogos, o melhor nome desse livro seria Atos não dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque, na verdade, tudo que esses homens fizeram porque estavam cheios do Espírito Santo. Não era um homem de discursos, não era um homem de teoria, eram homens de ação. Não
ficaram lá diante do sinédrio fazendo um discurso teológico, não ficaram diante do sinédrio ensinando doutrina, mas saíram às ruas para agir, para ser instrumentos de cura e libertação. Deus está procurando pais assim. Terceiro ponto, primeiro foi de manhã, segundo não. Terceiro, Deus conta com crentes, com pais, que não se intimide no cumprimento da missão. Meus irmãos, o sinédrio, os líderes judeus tentavam intimidar esses apóstolos, movido por muitos sentimentos. Inveja era um deles, perseguiam, maltratavam, e eles ficavam uma inveja grande, diz o texto bíblico no versículo 17 e 18, porque como é que podia homens tão simples como aqueles atraírem a multidão, e eles doutores da lei, não atraíram ninguém. E aí eu quero nesse momento dizer que esses homens, eles foram usados por Deus poderosamente, porque eles não se intimidaram. Pai, irmãos, ainda hoje temos muitas formas de sermos intimidados. Essa sociedade que nós estamos vivendo quer intimidar os servos do Senhor. Essa sociedade que nós estamos vivendo, ela quer nos intimidar, para que nós nunca denunciemos os pecados, as mazelas dessa própria sociedade. Essa sociedade quer nos intimidar e não quer que nós chamemos homossexualismo de pecado, mas homossexualismo é pecado. E essa sociedade nos intimida. Essa sociedade não quer que você ensine seu filho desde pequenininho que Deus fez homem para ser homem, fez mulher para ser mulher. Que Deus criou macho, Deus criou fêmea, Deus não criou um meio termo. Mas quando a gente começa a falar isso, nós somos chamados de preconceituosos, nós somos chamados de retrógrados, nós somos chamados de atrasados, nós somos chamados de ignorantes, nós somos intimidados. Essa sociedade que nós vivemos quer intimidar você para não disciplinar seu filho. A lei da palmada é uma forma de querer te intimidar como pai, para disciplinar seu filho, porque uma palmada não faz mal para ninguém. E essa sociedade quer intimidar você, quando você é jovem, quando você se mantém puro para o casamento, e ela vai intimidar você. Ela quer te intimidar, vai te chamar de bocó. Qual é do meu tempo? Você é casado, essa que eu acho para você mesmo? Qual é do meu tempo, gente? Eu que estou bocó. Como é que chamam vocês? Quando sabem dessa história? Chama de quê? Careta. Né? Aí, intimidação. Essa sociedade quer nos intimidar para que nós não cumpramos nossa missão no mundo. Como eles eram intimidados pelo sinédrio, pelas autoridades. Um pai não pode se intimidar no cumprimento da sua missão. Um crente não pode se intimidar no cumprimento da sua missão. Não tenha medo dos rótulos que te derem. Deixa. O pai não pode se intimidar. Nós temos que olhar para esses apóstolos e olharmos que o Espírito Santo precisa nos capacitar para vivermos como pais e como crentes de forma honrosa por amor a Jesus. Esses homens viviam de forma honrosa por amor a Jesus. O diabo não quer que você vive de forma honrosa, como pai, como mãe, como crente. Ele não quer que você vive de forma honrosa no cumprimento da sua missão, e por isso eles vão tentar te intimidar. Não se intimide.
Não deixe nada te intimidar no cumprimento da sua missão. Enfrentamos, irmãos, oposição de todo lado. Nós enfrentamos como servos do Senhor oposição fora, mas também enfrentamos oposição dentro do nosso coração. E talvez a oposição que nós enfrentamos dentro de nós mesmos seja tremenda e que nós temos que vencê-la também. Vencer essa oposição. Eu disse hoje de manhã que quando um pai se deixa intimidar, e quando um pai se torna omisso, acontece o que aconteceu naquele zoológico. Um pai que vê o filho fazendo o que quer. Um pai que não estabelece limites. E o que é pior, ver o filho burlar limites, ultrapassar limites. Cuidado, porque se você for um pai omisso, o tigre vai pegar seu filho. E pior é quando o leão pega. Só que na vida espiritual não é um tigre, é um leão. A Bíblia diz que é o leão que dá o nosso. Um leão não, quer ser como o leão, não é? É aquele que quer ser como o leão, andando ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pai, cuidado, porque se você não cuidar do seu filho, eu fico imaginando agora aquele pai, ao longo da vida, olha para o braço daquele filho. Presta atenção, pai. Presta atenção, irmãos. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos ver grandes sequelas na vida dos nossos filhos. Se você que está me ouvindo nessa noite, se você se deixar intimidar por essa sociedade, se você se deixar intimidar pelo pecado, se você se deixar intimidar pelo diabo, você vai sofrer sequelas. Você não vai perder a sua salvação se você é um crente, mas vai sofrer sequelas, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para nós enfrentarmos todas essas forças que tentam nos intimidar. Todas essas forças contrárias aos propósitos de Deus no cumprimento da nossa missão no mundo, como Pai e como crentes em Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com você é que nada te impeça de cumprir sua missão, porque você é um presente de Deus no mundo. Cada crente em Jesus Cristo é um presente de Deus no mundo. Segundo, seja um instrumento de cura e libertação onde quer que você esteja, especialmente na sua casa. Terceiro, não deixe nada intimidar você para o cumprimento da sua missão. Quarto, seja fortalecido pelo poder de Deus. O poder de Deus é tremendo. Os caras pegaram o apóstolo, mas eles não sabiam com que eles estavam mexendo. Eles estavam crentes que estavam mexendo com qualquer um, mas eles estavam mexendo com gente cheia do poder de Deus. Eles pegam os camaradas, pegam os apóstolos, botam na prisão. Vão lá presos. Os apóstolos estão encafiados, guardados lá, os guardas todos tomando conta. E aí, quando eles mandam buscar os apóstolos, quando chegam lá dentro da prisão, tudo fechadinho, tudo direitinho, tudo organizado, os homens não estavam mais lá. Não tinha a porta arrebentada, não tinha a porta arrombada. Como é que pode? Como é que pode fugir? Como é que eles fugiram? Aí o texto bíblico diz que Deus mandou um anjo. O texto bíblico diz, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu o cárcere. Presta atenção. Não tira a tua atenção, não. Sabe o que a gente precisa ter em mente? Que a gente está perdendo, meus irmãos?
seja como crente em Jesus Cristo, seja como pai, saber que a gente está perdendo de mente, de que quem crê, nós precisamos crer, nós como servos de Deus, que o poder dos homens diante do poder de Deus não representa nada. E muitas vezes nós esquecemos disso. O poderoso, a poderosa aparato dos judeus, todo aquele aparato repressivo dos judeus diante do poder de Deus não representou nada. Não esqueçamos disso. Nós precisamos ser fortalecidos por esse poder. Deus age de diversas formas para nos fortalecer com o seu poder. Eu não estou querendo dizer com isso, nesse texto, que Deus sempre vai usar o anjo. Deus é que decide. Mas quando Deus usa de forma poderosa aquele anjo, os apóstolos saíram fortalecidos daquela prisão. Fugiram? Não. Foram correr atrás dos seus interesses? Não. Voltaram para o pátio do templo para pregar, pelo mesmo motivo que haviam sido presos. Porque eles foram fortalecidos. Deus usa várias maneiras de fortalecer a gente com o poder dele. E eu não sei que maneira Deus vai te usar. Vai usar com você. Então, não há, é bom isso que eu vou dizer agora. É bom isso, me faz tanto bem quando eu falo isso. A gente saber que não há nenhuma prisão tão segura neste mundo que possa evitar que Deus vá lá, visite seus filhos, tire seu. Qualquer prisão, seja emocional, seja existencial, seja espiritual, seja física mesmo, não há nenhuma prisão nesse mundo que seja capaz de evitar que Deus vá lá visitar os seus filhos e os tire de lá. Se você entrou aqui em prisão nessa noite, se você veio aqui você está aprisionado por alguma coisa, Deus pode manifestar sobrenaturalmente na tua vida, te visitar e tirar dessa prisão. Pais fortalecidos pelo poder de Deus. E aí nós temos que entender uma coisa, presta bem atenção, tem uma lição preciosa aqui. Quem aqui já experimentou qualquer tipo de libertação de Deus de alguma coisa? Eu vou ser o primeiro. Então, quem aqui já foi liberto por Deus de alguma coisa? Levanta a mão. Quem não levantou não deve estar entendendo a minha pergunta. Quando você se converteu, Deus te libertou de quê? Então vou perguntar de novo. Quem aqui já foi liberto por Deus de alguma coisa? Levanta a mão. Amém. Vamos aplicar a lição desse texto aqui? Vamos aplicar? O que aconteceu? Deus não nos liberta simplesmente para satisfazer nossos egos e nosso ego e nossas vontades. Deus nos liberta para que testemunhamos dele com poder e ousadia. Ou seja, Deus nos liberta para sermos instrumentos dele, para sermos bênção do mundo. Quando os homens são libertos, em vez de fugir e ir embora, correr para não serem mais pegos, o que eles fazem? Livres, foram livres para agora estarem lá sendo instrumentos de Deus. Você foi livre, é? Depois que ele te libertou, o que você está fazendo? Você está cuidando dos seus interesses? Ou você aproveita essa liberdade para fazer com os apóstolos, dar testemunho da verdade ousadamente? Aprendemos essa lição preciosa desse texto bíblico. Uma palavra de Deus é extraordinária. Sexta lição e última. Não, perdão, quinta e penúltima. Esse
versículo 20, olha o versículo 20, olha aí o que o versículo 20 diz. E disse ao templo, dirige o anjo, olha o que o anjo disse para eles. Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem de vida, ou desta vida. Vida com letra maiúscula. Percebe? Nós somos portadores de uma mensagem de vida. Pais precisam ser portadores dentro da sua família de uma mensagem de vida. E quais são os pontos principais de uma mensagem de vida? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi exaltado e Cristo é a esperança para todos os povos. A verdadeira mensagem de vida, olha para mim, a verdadeira mensagem de vida não é ficar enganando você. A verdadeira mensagem de vida não é ficar por aí dizendo que se você for um crente, você vai ser cabeça, não vai ser calmo. Que se você for um crente, você tinha um carro usado, agora vai ter um carro zero. Que todos os seus problemas vão resolver, você não vai mais sofrer. Essa não é mensagem de vida, ao contrário, essa é mensagem de morte. A mensagem de vida é: Cristo morreu por você. Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Cristo ressuscitou, venceu a morte, para que nós também vençamos a morte. Cristo foi exaltado, está no lugar de autoridade e poder. E Cristo voltará. Essa é a mensagem de vida. A mensagem de vida é essa, que a resposta para essa mensagem é receber Jesus como Senhor e Salvador, é render-se a Ele, é entregar a vida a Ele, é abrir a vida para Jesus. O que vai acontecer depois, tudo é festa. Podem coisas boas virem, ou coisas boas não virem. Mas o importante é que agora a minha vida está firmada no Senhor. Aquele que jamais me abandona, aquele que é meu refúgio e fortaleza, aquele que é a segurança da minha vida, aquele que a minha vida está firmada nele. Então, nós somos portadores de uma mensagem de vida. Os apóstolos atraíram muita gente, não somente pelas curas físicas, mas por causa da mensagem de vida. Preste atenção no que eu vou falar. Um pai que tem uma mensagem de vida é um consolador. Um pai que tem uma mensagem de vida é um animador. Um pai que tem uma mensagem de vida é um encorajador. E um pai que tem uma mensagem de vida é um ganhador de almas. E as primeiras almas que ganham são as almas da sua casa. Um pai que tem uma mensagem de vida. Agora sim, em último lugar, pais que cumprem suas missões, para cumprir sua missão, precisa de uma obediência irrestrita. Versículo 29, quando o Sinédrio trouxe de volta e apertou os apóstolos, encurralou os apóstolos que eles falaram, nós temos um recadinho para dizer para vocês. É preciso obedecer antes a Deus do que aos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que eles estavam eles queriam e estavam praticando uma obediência irrestrita ao Senhor. Toda escolha, presta atenção, toda escolha implica em perda. Toda escolha. E toda perda por obediência a Jesus se transforma em ganho. É o que eu vou dizer. Toda escolha
escolha que a gente faz que não tenha perda, não é verdade? Por melhor que seja, toda escolha implica perdas. Mas agora veja, e toda perda por obediência a Deus se transforma em ganho. Eu estava preparando esse sermão, quando eu ouvi uma pessoa falar isso no rádio assim: toda escolha implica perda. Eu estava pensando, vim fazer isso aqui na igreja, vim na reunião, e com o sermão na cabeça, né? O pastor, enquanto não prega, meu filho, o sermão está lá, não é? Rodando na cabeça dele o tempo todo. E aí eu pensando nesse versículo, aí uma pessoa no rádio falou isso: toda obediência implica perda. Eu anotei rapidinho, cheguei em casa, completei a ideia da camarada. Toda escolha implica perda, e toda perda por obediência a Jesus se transforma em ganho. Então, vale a pena obedecer. Agora, meus irmãos, obediência não é coisa para covardes. Um pai covarde é uma tragédia. Um crente covarde é uma tragédia. O que aqueles homens fizeram? Eles foram libertos, mas eles tiveram coragem para voltar para o mesmo lugar onde foram presos, para pregar o Evangelho. Ser obediente não pode ser covarde. Eles não se covardaram. A obediência, ela não é para pais covardes. Se o pai for covarde, não vai obedecer. Porque talvez a prudência mandasse que eles não voltassem para aquele lugar. Talvez, se a gente fosse analisar assim, esse episódio no jornal, a gente diz assim: poxa, mas eles foram imprudentes. Como é que eles não voltam para o mesmo lugar? Isso não é uma imprudência. Mas quem foi que mandou eles voltarem para lá? Foi o anjo. E o anjo era de quem? Era a voz de quem? A voz do anjo? Era a voz de Deus. E às vezes, nesse mundo, a gente age assim. A gente fica querendo agir muito prudentemente, é aquilo, cheio de sei o que lá, e às vezes chegamos ao ponto de desobedecer a voz de Deus, usando como argumento a prudência. Aí Pedro vai dizer: negativo, meu amigo, mais importa obedecer a Deus do que qualquer outra coisa. Se essa obediência a Deus tem cheiro de imprudência aos olhos dos homens, Pedro falou: não estou nem aí. Se essa obediência tem forma de imprudência para os homens, não estou nem aí. O que importa é obedecer a Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos usando 1001 argumentos para não obedecer a Deus. 1001 argumentos para não fazer a obra de Deus. Uma vez eu tive um dissabor muito grande com um pai de adolescentes, numa igreja que eu fui pastor. Fomos conversar com aqueles pais, porque os filhos não estavam vindo à igreja de manhã, não estavam vindo na escola dominical. O pai: pastor, eu fico com tanta pena dos meus filhos, pastor. Pastor, eles estudam isso, aquilo, estudam inglês, faz ginástica, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Eu fico com peninha de acordar o meu filho de manhã para ir à igreja. Está semeando, está plantando o vento, meu irmão. Está plantando o vento, vai colher o quê? Mais importa obedecer a Deus. Então, meus irmãos, tem que ter coragem. Tem muitos pais que estão se acovardando diante dos filhos. Muitas vezes você vai ter que contrariar seu filho para ser obediente a Deus, que é melhor você ser obediente a Deus do que ficar se curvando diante das armações que os filhos, diante da chantagem dos filhos, diante das manhas dos filhos. É ou não é?
somos filhos, gente. Nós fizemos isso com nossos pais. Então aqui nós estamos vendo no exemplo desses discípulos a obediência tem que ser irrestrita. Sabe o que aconteceu ali? Quando eles voltaram e obedeceram, sabe o que estava firmado no coração deles? É que Deus estava no controle de tudo. Presta atenção. Se Deus está no controle de tudo e Deus manda fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Quando os apóstolos, liderados por Pedro, vão para lá pregar, voltam para o mesmo lugar onde eles foram pegos anteriormente, eles estão indo porque foi Deus que mandou e Deus está no controle de tudo. E se Deus está no controle de tudo, eu não preciso temer as consequências da minha obediência a Deus. A obediência a Deus tem que estar acima dos interesses. Obediência a Deus. As proibições humanas não podem ser mais fortes em nossas vidas do que o testemunho de Jesus. As proibições humanas na nossa vida não podem ser mais fortes do que o testemunho de Jesus. Tem muitas proibições humanas que nós, como crentes de Jesus Cristo, não vamos poder nos submeter jamais. Qualquer proibição humana que contrarie uma ordem de Jesus, um mandamento de Jesus, alguma coisa que nos levaria a desobedecer a Jesus, essas proibições humanas, elas não podem ser mais fortes do que o testemunho de Jesus para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos. Então, tudo isso que aconteceu, todo esse ato desses homens, finaliza o texto, o que aconteceu? Tudo promoveu o bem das pessoas. Pessoas foram curadas, pessoas foram abençoadas, a glória de Deus se manifestou, a igreja cresceu, Deus foi glorificado, pessoas são salvas. Quando nós somos crentes cheios de Deus e não falhamos na nossa missão. Deus nos abençoe. Que essa palavra de Deus para as nossas vidas, ela possa ser colocada em prática, ou seja, nós somos o dom de Deus, mas para sermos o dom de Deus no mundo, temos que cumprir nossa missão. Nós também não podemos esquecer que nós, para sermos um presente de Deus para esse tempo, e nós sermos um instrumento de cura e libertação, nós temos que ser cheios da presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos permitir que nada nos intimide no cumprimento da nossa missão. Nós precisamos ser fortalecidos pelo poder de Deus, portadores de uma mensagem de vida e uma disposição para obedecer a Deus de forma irrestrita. Deus nos abençoe. Que nós possamos caminhar sempre assim, sendo assistidos. Amém? Amém? Vamos ter. Eu queria que você pensasse agora que, tudo isso que Deus nos falou hoje aqui, o que Deus falou no teu coração? Agora que eu acabei de pregar, você poderia pensar um pouquinho aí, enquanto uma música vai tocar, fechar os seus olhos e pensar o que Deus ministrou para a minha vida nessa noite. O que Deus falou no meu coração? Quando o teclado está tocando, vamos ouvir esse instrumento. O que Deus falou para mim hoje? O que Deus ministrou a minha vida nessa noite? O que Deus falou aqui que eu não posso esquecer? Disse para mim aqui, que decisões eu tenho que tomar hoje aqui? Diante do que Deus me falou, que decisões eu tenho que tomar? Feche seus olhos e pense nisso. Diante do que Deus me falou nessa noite, que decisões eu preciso tomar? Eu não sei. Sempre que Deus fala alguma coisa para a gente, Ele quer que a gente
coloque em prática. Deus não fala apenas para acrescentar conhecimento. Deus nos fala para que coloquemos em prática o que Deus falou para você. E o que Ele quer que você, que decisão Ele quer que você tome hoje aqui. Seja um jovem que me ouviu aqui nessa noite, uma criança, um adolescente, uma senhora, uma jovem senhora, senhor, um jovem senhor, alguém da terceira idade, todos quantos estamos aqui, o que Deus falou para você nessa noite aqui, que você não pode esquecer, e que decisão Deus quer que você tome. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que, de tudo que viu aqui, desde os louvores, a mensagem da ceia, a mensagem de Atos, você reconhece que você precisa se entregar a Deus. Você precisa ter um relacionamento melhor com Deus. Você precisa se aproximar mais de Deus. Você precisa estar mais perto de Deus. E o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. O único caminho para acessar a Deus é Jesus. E você reconhece que precisa então, já que é por Jesus, então eu preciso de Jesus mais perto. Eu preciso estar junto dele para poder estar junto do Pai. Talvez o que você precisa decidir nessa noite é entregar a sua vida a Jesus, para estar mais perto de Deus, para estar desfrutando de um relacionamento maior com Deus. O que Deus falou para você hoje aqui? Tome uma decisão. Não deixe a sua palavra se desvanecer, não deixe a sua palavra se perder. Você vai sair daqui do santuário, você vai para os seus afazeres, você vai chegar em casa, e aí essa palavra se desvanece, mas agora se você solidificar isso agora diante de Deus, se você agora conversar com Deus para que isso não se perca, fale com o Senhor, isso vai solidificar na tua mente, no teu coração, na tua vida. Eu quero orar por você, que nesta noite, sendo membro dessa igreja ou de outra igreja, mas nesta noite com essa mensagem do cumprimento da missão no mundo, tantos esses aspectos que eu falei aqui que podem contribuir ou nos intimidar ou nos inibir para que não cumpramos, mas você hoje aqui quer que nós oremos por você, para que você cumpra a sua missão no mundo. E você quer que eu ore por você, que a igreja ore por você. Sai do seu lugar e venha. Eu quero que vocês orem por mim, para que eu cumpra a minha missão de Pai. Eu quero que vocês orem por mim, para que eu cumpra a minha missão de testemunha de Jesus no mundo. Eu quero que vocês orem por mim, para que eu cumpra a minha missão. Eu quero me aproximar de Deus, eu preciso de Deus. Eu não estou cumprindo minha missão porque eu não estou perto de Deus. E você entrou aqui nessa igreja hoje e Deus falou para você que você precisa se aproximar mais dele. E você tomou essa decisão de se aproximar mais de Deus. Sai e vem aqui na frente da orar. Se você nunca entregou sua vida a Jesus assim publicamente, faça isso hoje aqui, porque isso tem valor para você. Diga: eu entrego minha vida, meu Deus, nessa noite. Quero cumprir minha missão no mundo. Quero que os irmãos olhem. Chega bem mais para frente para todos poderem chegar aqui. Pode vir. Tem mais alguém? Você está afastado de Deus e da igreja, quer voltar hoje, tomar essa decisão também. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, é nosso Pai. São momentos, Senhor Deus, tão precioso, tão especial. Porque nós estamos aqui declarando que nós precisamos do Senhor para cumprir a nossa missão no mundo. E nós estamos aqui também declarando nossa impotência por nós mesmos, Senhor. Só o Teu Espírito Santo pode nos capacitar para que nós cumpramos essa missão. Assim como capacitou os apóstolos e os discípulos da igreja primitiva. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos
ser capacitados por esse Espírito Santo. O Espírito Santo capacita nós, Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, nos capacite para essa missão. Ó Deus, ajuda-nos a sermos esses instrumentos do Senhor, como nós vimos hoje aqui. Ajuda-nos a sermos instrumentos para onde quer que nós sejamos um presente do Senhor para o mundo. Onde quer que estejamos, nós sejamos abençoados, mas que nós entendamos que ser abençoado é quando nós abençoamos os outros. Isso é ser abençoado. Ó Deus, que cada mãe, cada pai, cada filho aqui seja um dom presente do Senhor, mas na prática para a sua família. Que cada estudante que está aqui à frente seja um presente do Senhor naquela faculdade onde estuda. Que cada profissional que está aqui, que amanhã vai voltar lá para a sua profissão, para o seu trabalho, que ele ali seja um presente de Deus naquele lugar, para levar ali cura, libertação, para levar uma mensagem de vida. Oh Deus, nos abençoe na missão de Pai, nós homens, que nós não sejamos intimidados por nada, nem por ninguém, mas que nós sejamos corajosos no cumprimento da nossa missão. Ó Pai, que nada impeça de sermos obedientes a Ti. Que nenhum instrumento, nenhum argumento, nada nos convença para que possamos desobedecer. Nós queremos obedecer a Ti. Nós tomamos essa decisão hoje aqui, Senhor. Estamos aqui na Tua presença para pedir, nos capacite. Agora eu quero pedir uma coisa, Senhor. Todos que estão aqui, as famílias aqui representadas, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, se tem alguma família que tem problema, e esse problema foi uma obra que o maligno levantou, eu quero te pedir agora, Senhor, repreende toda a obra do mal nessas famílias. Repreende toda a ação demoníaca, que todas as famílias aqui representadas, toda a obra do inferno caia por terra. Na autoridade do poder de Jesus nós te pedimos, na autoridade do Espírito Santo nós te pedimos isso. Repreende toda a obra maligna. Se tem alguém que está aqui à frente, que anda oprimido pelo inimigo, ali aqueles apóstolos, chegava gente oprimida e era liberta. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, reconhecendo todo o poder vem do Senhor, não de nenhum homem, mas eu quero te pedir agora, Senhor, se tem alguém aqui, está aqui oprimido pelo inimigo, que seja repreendido agora em nome de Jesus, e que a obra do inferno caia por terra nessas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no outro.